que o isolamento social acabe, a vida volte ao normal e morram quantos tiverem de morrer. Uma frase dita hoje, dia 18 de abril de 2020, em plena quarentena mundial, em plena época de isolamento social, pelo mandatário maior do Brasil, o presidente Bolsonaro. Inspirado negativamente por esta frase, que venho falar com vocês nesse segundo vídeo, a partir desta obra aqui, Biopolítica e Filosofia, do Roberto Espósito, especificamente o capítulo que aborda a ideia de Thanatos Política, que a gente já falou no outro vídeo, né? Thanatos é a ideia daquele Deus auxiliar de Hades, né? O senhor do mundo dos mortos, que conduzia as pessoas mortas para exatamente o império de Hades. No outro vídeo a gente abordou a questão da regeneração, né? Um tópico desse capítulo da Thanatos Política, que é a ideia de regeneração, e frisamos como muito importante a ideia de um soberano biológico que o nazismo instituiu, não mais um soberano político, mas um soberano biológico, que parte da ideia das teses da biologia para executar a sua soberania no Estado. E hoje nós temos então como objetivo falar do tópico degeneração. Então são divididos em quatro, o Espósito ele divide esse tópico em 4 argumentos para falar da ideia do tipo degenerado. O tipo degenerado, que é uma tese bastante biológica que mescla bastante argumentos do mundo do direito, do mundo da economia e do mundo da política. Então, sem delongas, e sempre buscando fazer digressões com o mundo do nosso século XXI, com o tempo atual, vamos então ao tópico dos degenerados. Então, o argumento 1, Espósito ele começa a fazer uma análise conceitual, uma análise de onde que surgiu o conceito de degeneração, né? E quando a gente vê esse termo degenerado, ele vai dizer que isso vem da ideia de gênero, né? Ou seja, é o desvio daqueles que pertencem a determinado gênero. Então, a ideia, o conceito, a noção de degeneração sempre tem a ver com uma deteriorização, um enfraquecimento de algum membro pertencente a um gênero. Portanto, estamos falando de um estado patológico. É aquilo que Foucault tratou num curso em meados dos anos 70, chamado Os Anormais, que eu recomendo a leitura, né? Que é exatamente aqueles sujeitos pertencentes a um grupo que são um desvio da norma, né? Que estão distanciados ou para mais ou para menos da norma. No caso aqui de Espósito, ao tratar do nazismo, aqueles que estão distanciados da norma, né, eles não pertencem nem ao grupo dos animais, nem ao gênero dos animais e nem ao gênero homem. Portanto, é alguém que a lei jurídica não abarca, portanto, é um não homem do ponto de vista jurídico e é um não animal do ponto de vista das leis biológicas. E, portanto, do ponto de vista da produção econômica, e aqui a gente pode fazer uma digressão com o nosso tempo presente, é alguém que não é improdutivo. Ele não é nem é alguém que não consegue produzir, porque não é nem animal e nem homem. Portanto, do ponto de vista econômico, alguém dessa economia capitalista, enfim, alguém improdutivo. Quem que são esses distanciados da norma dentro do fascismo? São alcoólatras, são aqueles que são doentes de sífilis. A gente sabe que no início do século XX, final do século XIX, havia uma grande epidemia de sífilis na Europa. Então, alcoólatras, doentes de sífilis, os homossexuais, as prostitutas, os velhos, as crianças, os judeus, enfim, todos aqueles que possuíam alguma deformidade física, alguma deficiência.
E a gente poderia agregar, se a gente estivesse falando, e estamos falando, dos nossos dias, todos aqueles que são trabalhadores autônomos. O sem CPF, o CPF irregularizado, o sem conta bancária. Portanto, ele não pertence a esse gênero da economia, o gênero jurídico. E também não é um animal. Também não é um animal. Então, esse tipo biológico, né, o tipo degenerado, é o grande, vamos dizer assim, problema que os nazistas elegeram e que deveriam, portanto, fazer a limpeza étnica disso, né? E aí a gente passa para o segundo argumento de Esposito, a partir dessa contextualização, quando ele vai falar da degeneração, logicamente a partir não de uma política, mas a partir da relação entre biologia e direito, que é a noção da degeneração hereditária. Então, o que é a hereditariedade? Da onde que vem a palavra herança, por exemplo, né? A herança. Então, a herança, a gente aborda ela muito do ponto de vista jurídico. Quem são os herdeiros, né, do falecido? E a gente fala também da herança de doenças, né? As doenças genéticas que herdamos pelo gene, né? Então, a gente novamente, Esposito, chama atenção para essa coisa que mistura o nomos, que é a lei, e o bios, que é a vida. Então, essa hereditariedade, ela produz três coisas muito interessantes, que são muito cruéis. Primeiro de tudo, a hereditariedade está no campo do factum. O que é o factum? O destino. Está no campo das necessidades, ou seja, o indivíduo que recebe uma certa carga hereditária do ponto de vista do bios, ele não tem condições de modificar isso. É uma herança, é um facto, é um destino, é uma necessidade. Ele não é livre para escolher a sua hereditariedade. E isso vai ressoar dentro do sistema jurídico nazista, na lei, na força, né? Na força com que isso foi tratado pelos nazistas. Então, o sistema nazista, por ser um sistema basicamente baseado em teses biológicas que ressoam na soberania política, vai dizer que essa degeneração ela não é somente hereditária, ela é contagiosa, Então, a tese nazista, que nós já abordamos no outro vídeo, é que o nazismo como tal não é uma negação da vida, mas é uma apropriação e uma normatização de todo tipo de vida. Há uma vida que precisa ser um tipo de vida, né? Um tipo biológico, um tipo vida, que precisa ser imunizado. Qual que é este? É o tipo nazista. E há um tipo vida, há outros tipos vidas que precisam ser eliminados. E por isso a ideia do paradigma imunitário, da imunização, que certamente o presidente Bolsonaro tem essa ideia em mente, ou seja, eu tenho que promover um tipo de seleção artificial, não seleção natural, né? A tese darwinista, uma ação política que produza não uma seleção artificial, mas não uma seleção natural, perdão, mas uma seleção artificial. Hoje mesmo, dia 18/4, a gente tem inúmeros vídeos correndo aí nas redes sociais, na internet, a citação que eu comecei, que ele acha que é preciso morrer para poder salvar, né, para que a vida, um tipo vida, volte ao normal. Então é exatamente aquela ideia que eu falei antes, né? Aqueles que não se enquadram no tipo normal, né, que estão fora da linha, ou seja, os autônomos, os velhos, enfim, toda pessoa que é grupo de risco, e que a seleção natural não pegou devido a questões políticas, ele promove uma seleção artificial, né, com um contágio
a contaminação no máximo número de pessoas. Então, com isso a gente tem esse paradigma imunitário nazista, né? Infelizmente, dentro das nossas relações políticas no Brasil. No último argumento, no terceiro e no quarto argumento, o Expósito, ele recorre à literatura, ele mesmo diz que ele é um filósofo que veio da literatura, e é uma questão que para mim é bastante interessante, né, que é essa relação entre textos literários e filosofia, ou literatura e filosofia, e ele analisa um conjunto de obras plásticas e um conjunto de obras literárias para falar desse tipo degenerado no final do século XIX, no início do século XX. O que ele quer com isso? Ele está preparando o terceiro tópico do capítulo, e eu já adianto para vocês aqui, que é a eugenia. Então é um tópico sobre a eugenia. Ele está preparando o terreno para abordar exatamente o conceito de eugenia e como que ele foi tão cruel, né, na prática nazista. Mas, especificamente, eu quero destacar aqui uma obra literária que ele trata, a do Conde Drácula, o Drácula. Há 2, 3 dias atrás, temos um novo ministro da Saúde, que os memes estão aí, as pessoas estão comentando em redes sociais, jornais, nas rodas de conversa, que ele parece um Drácula, né? A grande questão é quem é esse personagem Drácula. Primeiro, Drácula é um homem? Não, Drácula não é um homem. Drácula é um animal? Não, não é um animal. Ele é um não-homem com fisionomias humanas. O Drácula tem uma persona na imagem? Não, ele tem um espectro. Como que o Drácula contamina, né? O Drácula, ele contamina exatamente pela ideia de ao mesmo tempo que ele deteriora a raça humana, ele a salva, ele contamina, né? Um homem que alguém que contamina o sangue, exatamente. Então, e é bastante interessante que o Drácula, ele vivia a sua doença, né, dentro da Transilvânia, um pequeno lugar, e ele levou isso para Londres, a ideia da pandemia, né, e do sangue contaminado. Então, o que o autor está querendo dizer com isso? É exatamente e qual que é o crime, né? A questão é, qual que é o crime que Drácula comete? É um crime jurídico? É um crime político? Não. O crime que Drácula comete é um delito biológico, é um crime biológico. Ele contamina exatamente o sangue. E é exatamente essa ideia, né, dos contaminados, daqueles que estão sob a influência de uma doença, para os quais Hitler surgiu como o grande médico, limpador, né, aquele que limpa, promove a seleção artificial, já que a seleção natural falhou. Infelizmente, o nosso mandatário maior cai no mesmo paradigma. O paradigma que tem que promover essa seleção natural, de um ponto de vista que as pessoas têm que ser submetidas ao vírus. Portanto, a aglomeração é importante, a abertura do comércio é importante, que a vida volta ao normal, não importa quantos morrerem. E aí vem a seleção artificial. Se para os bancos é muito fácil você destinar trilhões de reais para salvar da crise econômica, 600 reais por tipo degenerado, né? Por tipo anormal, ou seja, o trabalhador autônomo, a gente já vai aí para 10, 12 dias, e é o CPF que não funciona, é a conta bancária que não funciona, é o trâmite com o Congresso, ou seja, é a promoção da seleção artificial, quando a seleção natural do vírus falha. Meus queridos, esta é mais um dos capítulos da necropolítica tupiniquim, da Thanatos política brasileira, que eu não gostaria de estar falando, mas a filosofia é isso, não é uma coruja de Minerva que fala depois dos fatos, mas tem que ser um galo da madrugada e anunciar os fatos. E resistamos a isso. Abraço e voltamos daqui a pouco com o capítulo da eugenia. Até depois. Fique em casa!